obrigado em nome de Jesus. Por tua graça sobre as nossas vidas. Obrigado em nome de Jesus. Pelo teu Espírito que mora dentro de nós. E porque também Ele vem sobre nossas vidas. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Por tudo que você vai fazer através de nossas vidas nesses últimos dias. Dos últimos dias da igreja nessa terra. Obrigado, Pai, em nome de Jesus, porque você sabe de absolutamente todas as coisas. E você decidiu, dentro da eternidade, reservar esse tempo para nós. Obrigado, Pai, por essa oportunidade que você está nos dando. De estarmos aqui com os nossos irmãos. Para compartilhar um pouco da tua palavra. Obrigado, porque você já sabia desse culto. Você já sabia o que iria ser despertado dentro de nós hoje. Obrigado, Pai, em nome de Jesus, pela palavra que foi falada no meio dos louvores. Pai, obrigado em nome de Jesus por essa palavra que já foi pregada nesse momento da apresentação da peça. Obrigado, Espírito Santo, porque você organizou todas as coisas para que elas fossem bem. Obrigado por cada pessoa que está aqui. Por cada filho seu que está aqui essa noite. Eu te dou graças também. Porque se ainda alguém não te conhece como deveria conhecer, você vai se revelar para essa pessoa essa noite. Obrigado por cada jovem e adolescente que está aqui. E obrigado também. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Por cada família que está sendo aqui representada. E te damos graça, Pai. Porque você começou uma boa obra na vida de cada pessoa aqui. E na vida na casa delas. E você vai terminá-la em nome de Jesus. Obrigado pela palavra que será ministrada. Espírito Santo, eu te peço. Abre o nosso entendimento. E ministra aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Pode sentar. Obrigado. Grupo de louvor. Show de bola. Vocês são top demais. Então, né, para mim é uma enorme alegria estar aqui com vocês essa noite, compartilhando um pouco da palavra de Deus. Eu vou ser bem breve, né? Não vou demorar muito. Acho que antes de meia-noite a gente termina, tá bom, pastor? Mas não, vai ser rápido mesmo, porque se você não prestou atenção na peça, é uma parte daquilo que a gente vai ministrar hoje, mas vai ser bem rápido a palavra hoje. Porque vocês são bem ensinados. E eu dou graças a Deus pela vida do Wagner e da sua esposa. Pela vida do apóstolo Nivaldo também. E pela confiança, ele está aqui. Ok? Mas sem mais delongas, né? Meu nome é Moisés Vicente. Hoje, atualmente, a gente está sendo pastor auxiliar lá na Igreja Verbo da Vida, em Casa Caiada. E ali está o pessoal da gente, né? Alguma parte, né? A galeria que a gente comanda lá, né? A gente organiza lá. Está ali Binho e a sua noiva, né? Que são os líderes de adolescentes lá da igreja. Minha esposa, né? Linda, maravilhosa. Minha filha também, né? Linda, a cara do pai, né? Não? Está aí também. Minha esposa Patrícia, minha filha Laura. Mas, vamos lá. Abre tua Bíblia em Romanos capítulo 8, versículo 15. E nós vamos ler do 15 ao 17. E eu gostaria, em nome de Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém, que você não conversasse. Beleza? A gente vai desenvolver uma linha de raciocínio bem rapidinha, começo, meio e fim. Então, para você entender a linha de raciocínio, você tem que prestar atenção. Beleza? Então, fala para a pessoa que está do seu lado: meu amado irmão, se liga na resenha que eu vou dar agora. O papo é reto. Se conversar comigo, vai ter que fazer um pix de 10 conto para mim. Então, né, todo mundo achou o tema da ministração, a gente sabe que você está numa sequência, né, de ministração comemorando o mês dos pais, né? Comemorando o mês dos pais, e o tema da ministração é paternidade versus orfandade. A gente vai falar algumas coisas, algumas características da paternidade e algumas das características quando você não reconhece a paternidade ou quando você não tem ela, beleza?
E aqui a gente não vai passar um recadinho para ninguém, até porque eu não conheço a sua vida, tá ligado? A gente não vai falar mal de ninguém, nem expor a sua vida. Mas você é um bom filho, você também é um bom obediente da palavra de Deus e vai dar tudo certo. No final tudo dá certo, beleza? Romanos capítulo 8, versículo 15, do 15 ao 17. Abre tua Bíblia, por favor. Eu sei que eu falo um pouco baixo, né? Mas daqui a pouco eu começo a gritar e aí você vai escutar. Vou gritar hoje não, vou me comportar. Só porque eu estou aqui lhe visitando. Então, você aí atrás está me ouvindo bem? Dá para ouvir alguma coisa aí atrás? Mais ou menos, né? Vou falar um pouco mais alto. Todo mundo achou Romanos capítulo 8, versículo 15? Ele diz assim, ó. Porque vocês não receberam o espírito de escravidão para você viver outra vez atemorizado, com medo, mas vocês receberam o espírito de adoção, baseados no qual nós clamamos Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos de Deus, somos também herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se também com Ele nós sofremos, porque também com Ele seremos glorificados. Então, Romanos capítulo 8, do versículo 15, 16 e 17, ele vem trazer um tema bem interessante. Ele diz, ora, vocês não receberam o espírito para vocês ficarem com medo. Vocês receberam um espírito de adoção e por esse espírito hoje vocês têm a capacidade, a condição de chamar Deus de Pai, Abba. Só para você entender, né? Ultimamente esse tema paternidade ele está sendo muito colocado em dúvida, colocado em xeque, né? Está sendo batido muito a respeito dele. Na realidade, como foi ensinado aqui. Satanás, na realidade, ele sabe que os dias, eles são, já está no finalzinho. Se você não sabia, eu vou te dar uma grande notícia extraordinária que você, eu acho que não estava nem sabendo. Jesus, ele está voltando. Na realidade, Jesus, ele já está às portas. Na realidade, o arrebatamento pode acontecer a qualquer momento. Por quê? Porque os dias são maus e já está escrito. Cara, o retorno de Jesus, o que é que falta para ele voltar? Os sinais já estão se cumprindo, o mundo já está se organizando, o governo do anticristo já está montando já o governo dele. Está dando para você entender? O arrebatamento já está às portas. E o que é que Satanás está fazendo através de uma forma muito sacana, vamos assim dizer, sem noção nenhuma? Satanás ele está destruindo a ideia do conceito familiar. Satanás ele está destruindo a base da sociedade. Família é a base da sociedade. Família não é apenas um plano que Deus estabeleceu e teve uma ideia e disse, eu vou fazer um pai, vou fazer uma mãe e quem sabe um pirraio ou dois. Não! Não existiria sociedade sem família. Na realidade, o que a Bíblia nos orienta é como se a Bíblia ela mesma fosse um manual de comportamento, de conduta. Está dando para você entender? A Bíblia é meio que um termo, meio que organizador de todas as coisas. E Satanás vem e tenta, né, durante toda a história da humanidade, desconstruir, desorganizar com adultério, mentira, roubo, prostituição, um monte de porcaria. E aí ele teve uma ideia massa. Algo que ele ainda não tinha pensado. Porque na realidade Satanás não é tão esperto quanto Deus. Satanás é um imbecil, boy. Se você não sabia, fica ligado. Deus é esperto demais. Satanás é um imbecil e todas as coisas que ele faz são coisas burras. Porque tudo aquilo que ele maquina, que ele planeja, que você às vezes cai, cara, vai lhe levar para prejuízo. E Satanás só queria uma coisa, desorganizar um padrão. E aí ele monta durante a história da humanidade, se você for perceber, o pensamento vai evoluindo e combinamos hoje aqui. Hoje nós temos um pensamento totalmente desorganizado a respeito de família. Por quê? Porque família é a base da sociedade.
Se você não tem uma base correta, então você pode dizer o que quiser, porque na realidade, quando você não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. O que é que Satanás está fazendo? Tirando o padrão, tirando a rota, tirando o organizador. E se você tira o padrão para ser seguido, você não sabe para onde vai. Qualquer coisa que diz para você é verdade. Qualquer porcaria que a galera fala para você é tido como verdade. Por quê? Porque não tem base. E Satanás desorganiza o padrão de família. E tira uma das maiores referências dentro da família. Se não for a maior, dentro do conceito de hierarquia, dentro do conceito de padrão. E aqui eu não estou dizendo que o homem é melhor do que a mulher. Está ouvindo isso? Deu para entender isso? O homem não é melhor do que a mulher. Está dando para você entender isso? Mas Deus estabelece um padrão. Satanás vem e agora tira o padrão pelo qual a Bíblia é organizada. Enfraquece a ideia, a imagem, a referência de um cidadão chamado pai. Enfraquece a ideia da paternidade. Por quê? Porque Satanás é tudo aquilo de contra a Deus. Se você não sabia, Deus não é sua mãe. Nada contra sua mãe, até porque a pregação não é do Dia das Mães. Deus não é sua mãe. Deus, ele é seu pai. E Satanás enfraquece essa figura paterna, simplesmente para que as pessoas perdessem a referência de Deus como pai. Como é que você imagina que Deus é? Algumas pessoas no Antigo Testamento imaginavam que Deus era aquele cara muito mau, selvagem. Deus era muito bruto e vivia com raiva. Quando você não tem referência de Deus, você não sabe quem Ele é. E o mais interessante é que a Bíblia nos ensina que nós recebemos um Espírito. Nós nascemos de novo. Você estava morto, né? E você é bem ensinado aqui. Um dia, a humanidade estava conectada com Deus, e aí o pecado veio e separou. E aí veio Jesus e relegou o homem com Deus. E hoje você, na realidade, seu espírito estava separado de Deus. A ideia da palavra vida significa estar conectado, receber dele, estar junto dele. A ideia da palavra morte não significa apenas deixar de existir. Morte significa, a ideia dela significa separação. E você estava morto, separado de Deus. Aí vem Jesus e lhe dá vida. O fato de você estar religado com Ele, então você nasce de novo. E quando você nasce de novo, você nasce no seu espírito vem e é ligado de novo com Deus, e você recebe toda a influência poderosa de um Deus de amor. E a sua mente, o que é que precisa? Sua mente precisa ser renovada com a palavra de Deus, então você precisa ler a sua Bíblia. Não escutei ninguém dizer amém. Vamos dizer, você precisa ler a sua Bíblia. Pastor, mas eu leio minha Bíblia uma vez por mês. Cara, leia a sua Bíblia. Você precisa renovar a sua mente com a palavra de Deus. Você precisa ler bons livros. Livros indicados pela liderança da igreja. Você precisa ler a sua Bíblia, ler livros, escutar a pregação. Pastor, mas eu já fiz isso ontem. Cara, você come no mínimo 3 vezes ao dia. Tem uns que a gente sabe que come mais, mas tudo bem. Cara, como é? Você quer se alimentar da palavra de Deus, que é aquilo que vai organizar toda a sua vida, 1 ou 2 vezes só por semana. E quando lê, e a galera vem com a resenha dizendo, mas pastor, eu não gosto de ler. Cara, tu passa o dia todo lendo porcaria de mensagem digitada no WhatsApp. Eu tenho raiva de texto do WhatsApp, eu prefiro mandar áudio. Eu sou Nutella, boy, da velha guarda. Digitar é um saco, né? Não? É melhor passar o áudio. Porque no áudio também a galera escuta, né? A minha empolgação ou a minha raiva, né? Leia a sua Bíblia. Leia a sua Bíblia. E nela está revelada quem realmente Deus é e o que Ele precisa ser mostrado a você. Então Deus diz, você não recebeu um espírito você não recebeu um espírito para ficar com medo. Vocês hoje receberam um espírito, e por esse espírito que você recebeu, e ele testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. É por esse espírito que nós podemos clamar, Abba. E você não sabe muito bem, né? Não entende muito bem o que é essa expressão Abba, porque você não é judeu. Você é judeu? Você é grego? Você é judeu? Grego? Não é, então você não entende.
Para você entender melhor, né, o apóstolo Paulo escreveu o livro de Romanos e ele escreveu em grego, então ele sabia, estava se referindo a Romanos, então ele sabia o que ele estava dizendo. Essa expressão Abba é como, não significa apenas pai, que a gente tem esse costume, né? O Espírito pelo qual clamamos Abba, Pai. Mas a expressão, na realidade, o que o texto está dizendo não é Abba, Pai, é Abba. E ele traduz dizendo Pai. O Espírito que nós recebemos é o Espírito pelo qual nós podemos clamar e chegar para Deus e dizer Pai. Vê que viagem. A galera no antigo, quando Jesus começou a pregar, ficaram revoltadas com Jesus porque Jesus ele era irreverente. Não tinha reverência, não tinha modos. Cara, como é que Jesus poderia chamar Deus de Pai? Isso era uma afronta. A galera não gostava disso. Os religiosos não gostavam disso. E o mais interessante é que todas as vezes que Jesus se refere a Deus, se refere como Pai. Dá para você entender? Se você ler a sua Bíblia, nos 4 evangelhos, todas as vezes que Jesus vai se referir a Deus, todas elas, todas as vezes, Jesus se refere a Deus como Pai. A forma que Jesus se referia a Deus era como Pai. A única vez que Jesus se refere a Deus e ora para Ele, que não usa a palavra Pai, é quando Ele está lá pregado na cruz, recebendo o pecado, né? E Ele clama Elohim, Elohim, né? Deus meu, porque me desamparou. Mas é a única expressão. No resto, todas as outras, Jesus se refere a eles como Pai. E o mais interessante, Ele ensina uma oraçãozinha, que alguns têm como oração, quase que universal, né? E a oração se chama como? A oração do... Como é que ela começa dizendo? Pai nosso que estás no céu. E Jesus vem trazer essa característica de Deus como Pai, como referência. Aí vem o apóstolo Paulo e diz, ora, vocês receberam o novo nascimento, e quando vocês nasceram de novo, foi morar o Espírito Santo dentro de você, e Ele testifica com o seu Espírito que você é filho de Deus, ao ponto de clamar, dizer, Abba. Essa expressão Abba, ela é interessante, eu não sei se já pesquisou sobre ela, eu pesquisei uma vez e achei interessante. Ela é como se fosse a primeira expressão de um bebê. Você tem filho, né? Tem 2, né? Essa aula eu faltei, né? Faz muito tempo, minha filha tem 11 anos. Com quanto tempo mais ou menos a criança começa a balbuciar? Papá, mamãe. Meses, né? 3, 4, 5, 6 meses. Quanto é, Patrícia? Me salva aí a pregação. Por aí, depende, né? Não? Depende da criança, né? As crianças daqui a 2 anos não vai nem falar mais, vai só digitar no WhatsApp, né? Pega aí e digita aí, pá. Pai, né? Digita aí. Essa expressão Abba é uma expressão que era uma criança grega que estava começando a falar. Seu filho, né? Você vai ter um dia, mas o nosso ele falava papá, mamãe, água, me dá. Ele não conseguia falar a palavra pai por completo, papai por completo. Não tinha nem a noção do que significava ainda a palavra pai. Mas uma criança grega recém-nascida, ela falava Abba. Vê a resenha, boy. Jesus diz nas Escrituras que o Espírito que você recebeu hoje dele é como se fosse uma criança completamente nova, recém-nascida, que não tem nenhuma ideia do que significa pecado, que você esqueceu de absolutamente todo o seu passado, que você deixa todos os seus complexos de lado, tudo aquilo que fez você chegar até onde você está hoje, e é como se você estivesse começando do nada, do zero. É como se você estivesse tendo uma nova oportunidade de ser alguém, de reconstruir alguma coisa. É como se você estivesse começando do zero. E a única forma de você enxergar Ele é como se fosse Abba. Na cabeça da criança recém-nascida, né, psicologicamente falando, ele olha para a mãe e enxerga o quê? Sustento, né? Não, alimento. É de lá que vem o peito. É de lá que vem o carinho. É de lá que vem o cuidado. Cara, mas quando aquela criança ela olha para você como quando olha para o pai, o que é que ela enxerga? Suprimento, proteção,
segurança, referência. A psicologia diz, cara, que a criança começa a fazer diferenciação entre ela e o mundo quando ela tem a figura do pai. E quando não tem pai? Daqui a pouquinho a gente chega lá, se aperreia não. Está dando para entender? A gente está desenvolvendo a ideia. Seu pai, cara. Essa é a ideia. E o mais interessante é que esse conceito de orfandade, né, ele está sendo multiplicado nos dias de hoje. Ao ponto de que no Brasil, cara, a gente tem uma padroeira. E eu não estou falando mal da religião, tá ligado? Mas veio, quem é que é referência no Brasil? Uma padroeira, cara, uma mãe. E a palavra padroeira vem do derivado da palavra pai, patrono. No latim, dá a ideia de protetor. A galera vê a referência. Tira a ideia paterna e coloca uma mulher que segura um bebê sem marido. Está dando para entender a sutileza para mudar o pensamento da galera? E eu não estou falando de mal de nenhuma religião. Tá ligado aí, velho? Deu para entender isso? Não estou falando mal. Só estou dizendo, veja como é as coisas. E a gente tira essa referência masculina, essa referência de organização. Por quê? Porque Deus é um Deus organizado. E Ele, quando estabeleceu as coisas, era para que cada coisa funcionasse bem no seu lugar. Era para que o pai recebesse a instrução que vem de Deus, governasse bem a sua casa, fosse referência para os seus filhos. Está dando para você entender? Deus, quando Ele pensou na família, Ele fez isso. Infelizmente, as pessoas não entendem. E os pais que são maus pais são pessoas que não conseguiram entender isso. As mães que abandonam seus filhos são pessoas que não conseguiram entender isso. Os filhos que não respeitam seus pais são pessoas que não conseguiram entender isso. E a palavra de Deus é aquilo que vai organizando toda a nossa mente. Então, o reino de Deus, ele é regido por paternidade. O padrão do reino de Deus é como a referência à paternidade. Né? Tem um texto lá em Malaquias capítulo 4, se eu não me engano é versículo... Está aqui. Malaquias capítulo 4, não precisa você abrir, versículos 5 e 6, ele está dizendo que nos últimos dias, e os últimos dias são esses dias agora. Nos últimos dias... Deus, Ele vai se manifestar de uma forma muito poderosa. O grande avivamento está vindo ao nosso encontro. E nós vamos fazer parte dele. Se você não sabia, nós vamos fazer parte desse último avivamento. Você não acordou ainda, mano. Você está pensando que o culto já vai acabar daqui a pouco e que você vai para casa fazer qualquer coisa. Está chegando uma onda de avivamento tão grande. E é a última onda de avivamento, e esse avivamento é o que vai trazer Jesus de volta. E Deus, dentro da história da eternidade, Ele decidiu escolher você para fazer parte desse. Olha o tamanho da sua responsabilidade. E a Bíblia diz que nos últimos dias é como se o Espírito que estava sobre Elias, que é o Espírito Santo, mas essa atuação é a mesma atuação que estava sobre Elias. O espírito de Elias ia vir nos últimos dias e iria fazer com que o coração dos filhos se convertesse aos pais e dos pais aos filhos. Ia ser aquela resenha toda. Eu já te falou isso, né? Lá na nossa igreja sobre esse assunto. E por que isso? Por que que nos últimos dias Deus iria se mover da mesma forma que Ele se moveu com Elias? Convertendo o coração dos pais aos filhos. Por que que isso iria acontecer? Por que não se mover como se moveu o profeta Samuel? Por que não se mover como se moveu o profeta Daniel? Por que Elias especificamente? Porque nenhum dos profetas do Velho Testamento conseguiu deixar um sucessor para ser capaz de fazer coisas maiores do que a dele. Nos últimos dias, esse espírito de paternidade vai tomar conta das nossas igrejas, ao ponto de nós podermos levantar pessoas que farão coisas maiores do que as nossas. Nos últimos dias, Deus vai levantar pessoas com a mesma atitude, com o mesmo espírito, com a mesma referência, com a mesma atitude que tinha o profeta Elias. Você vê que nos últimos dias, isso começou em João Batista. Cara, João Batista, quem foi João Batista? Ninguém, né? Quase. Uma pessoa que Jesus disse que dentre os nascidos de mulher, ninguém era ou foi maior do que João Batista. Por quê? Porque simplesmente ele prepara o caminho para quem vem e é maior do que ele.
Interessante é que João Batista, cara, se move como Elias se movia. A referência de Elias vem sobre ele. E ele consegue deixar alguém depois dele que seria maior do que ele. O próprio Jesus. Jesus vem e quando ele aparece, Elias diz, cara, esse daí eu não sou digno nem de amarrar os seus pés. A sandália dos seus pés. Aí a bola está aqui agora com quem? Com quem? Jesus. Que é maior do que Elias, né? Foi preparado o caminho foi preparado por Elias. Aí vem Jesus e diz, olha, falando com os seus discípulos, a mesma atitude. Elias, ele tem 12 milagres relatados na Bíblia. Eliseu, que é o seu sucessor, cara, tem 24 milagres relatados na Bíblia, o dobro. E Jesus vem nessa pegada, né? Dos últimos dias, ele diz aos seus discípulos, se você crê nas obras que eu faço, se você crê em mim, vocês serão capazes de fazer as mesmas coisas que eu faço. Mas eu digo mais, vocês podem fazer mais. Você é um Elias desses últimos dias. Você tem feito grandes coisas, Wagner, mas essa galera vai fazer muito mais. Você está fazendo, cara, as pessoas subirem nas suas costas e elas irem mais longe. A gente conversando, né? Eu conversando com meu sobrinho Daniel, e ele disse, cara, a gente conversa muito, e ele disse, a gente voltando da igreja esses dias, ele disse, cara, como é que eu posso ser como você? Eu disse, cara, eu sou apenas um resumo de 25 anos de estudo da Bíblia. Eu comecei com 15 anos, né? Eu tenho 40, né? Embora não pareça. Então, 25 anos de estudando, lendo, pesquisando, e pá, aquilo outro. E ele disse, eu posso ser como você? Eu disse, não, cara. Você vai ser maior. Por quê? Eu demorei 25 anos. Não tinha internet, não tinha telefone, não tinha livro, não tinha estudo, não tinha ninguém para me ensinar. Eu aprendi sozinho. E hoje você tem líderes. Hoje vocês têm pessoas que amam vocês, que se importam com vocês, pessoas que se dispõem a fazer vocês crescer. Cara, o ramo de atuação que onde vocês vão chegar, são pessoas aonde eu não consigo chegar. Eu chego num número limitado de pessoas, mas eu não estou na sua escola. Eu não estou na sua família, eu não estou na sua rua. E graças a Deus, pastor, porque você não está na minha escola, né? Já imaginou queimação? Aí eu ia poder parar de fazer as coisas erradas. Não, aqui ninguém faz isso não. Ninguém disse amém, 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 amém. Aqui ninguém faz coisas erradas. Já imaginou o pastor na sua escola, boy? Vocês vão chegar onde nós não iremos chegar. Vocês serão maiores do que nós. Nós estamos preparando pessoas que vão se mover nesses últimos dias de uma forma muito poderosa. Vocês farão coisas maiores do que nós. E o padrão bíblico de paternidade, né? Eu tenho 10 minutos ainda, e aí eu finalizo. São 9 horas, posso pagar até 9h10? Vamos finalizar com isso, e aí, rapidinho. Então, o dilema da paternidade nesses dias é meio que você enxerga o seu pai e quer passar essa referência para como se fosse Deus. Então, eu aqui coloquei 3 tipos de pais. E às vezes é um pai que você acha que Deus é dessa forma, mas ele não é. Existe o pai que é autoritário. Aquele pai que não faz absolutamente nada, a não ser o quê? Reclamar e dizer que você está errado. A única referência que ele tem sobre você é quando ele vai reclamar com você de alguma coisa. A única vez que ele chama seu nome é quando vai reclamar com você. Não é não? E se chamar o seu nome e sobrenome, meu filho, é porque o negócio piorou, né não? Laura é uma coisa, né? Ana Laura é outra, né não? E todas as vezes que não é para reclamar com você, como ele lhe trata você, menino, abestalhado, inútil. Esse é um pai autoritário, é um babaca, né não? Mas Deus não é dessa forma. O outro pai é o pai permissivo, né? Que na cabeça de alguns jovens e adolescentes é o melhor pai que existe, não? Meu filho, papai, eu posso ir em tal lugar? Pode. Eu posso chutar aquela bola em tal lugar? Pode. Eu posso pular de um prédio? Pode. Você pode tudo, contanto que você não me aperreie, não?
E agora que deram a porcaria de um negócio chamado celular na mão do pirraia de 2 anos, eu fico impressionado com isso. Pega o celular, dá uma criança, ela passa o dia todinho lá, contanto que não me aperreie. Você pode fazer o que quiser, meu filho. E o mais interessante é que na cabeça da criança, né, aquele pai é um cara extraordinário. E o pior, sabe o que é? A galera que não tem um pai desse, né, chega perto de você e diz: meu irmão, tu tem o melhor pai do mundo, boy. O cara não reclama com nada, deixa tu fazer tudo. Meu irmão, tu tá no paraíso, velho. Sem limite, sem direção, sem referência. Deus também não é esse tipo de pai não, tá ligado? Deus é um pai que não é permissivo. Ele permite que você faça, na realidade, algumas coisas para que você vá bem e não para que você tenha prejuízo. Existe o terceiro tipo de pai, né, que eu coloquei aqui, que é o pai indiferente ou ausente, que é aquele cidadão que só está presente fisicamente, mas o cara não está nem aí, porque o futebol dele é mais importante, porque a Fórmula 1 para ele é muito importante, né? Porque jogar no telefone também é muito importante, né? Eu gosto de jogar, né? Não? Eu tenho 40 anos, mas gosto de jogar. E o pai ausente, cara, aqueles caras sem noção, que tanto faz como tanto fez, ele está lá porque ele não liga para você. Mas Deus também não é esse tipo de pai. Deus é um pai que te ama. E as características da orfandade, vou falar 4 rapidinho. A orfandade faz com que você tenha uma vida distorcida. A orfandade é a falta do pai ou falta da referência dele. Então, todas essas 3 características que eu falei é como se fosse um pai que está se comportando de uma forma que não é para se comportar. Isso gera o quê? Orfandade. A ausência da figura paterna, mesmo o cara estando lá, ou também não estando. O interessante é o seguinte, bem rapidinho. Eu vi num vídeo uma vez que um policial no estado de São Paulo fez uma pesquisa. O cara é policial e é questão também, então ele fez uma pesquisa. Ele disse: cara, eu vou pegar uma câmera, GoPro, né, que é o nome, né? Vou colocar no meu uniforme e vou começar a fazer uma entrevista na abordagem. E ele começou fazendo a entrevista na abordagem com os rapazes, homens, que ele prendia. Quando ele prendia, ele começava a fazer a entrevista. E aí, boy, beleza? Beleza, boy. Estou preso, mas tá tudo tranquilinho. E aí, cadê tua mãe? Ah, minha mãe está trabalhando. E teu pai? Não sei. E o teu pai? Não conheço. E o teu pai? Está preso. E o teu pai? Cara, eu não sei nem quem é. E o teu pai? Ah, meu pai é meu avô. E o teu pai? Ah, meu pai é minha mãe, que é meu pai, é a mesma coisa. E o teu pai? Não sei, eu fui abandonado quando eu tinha meses de idade, fui criado no orfanato, fugi de lá e agora estou aqui. 95% das pessoas que o camarada prendeu em um mês não tinham a referência paterna. Porque o pai é aquele que coloca limite. Deu para entender? Deu para entender? Orfandade distorce muita coisa. Orfandade distorce o plano de Deus para a sua vida. 4 características da orfandade. O texto, um dos melhores textos que você entende a respeito de orfandade que eu achei, né, pesquisando, é Lucas capítulo 15, do versículo 11 em diante. Né, é o texto que fala a respeito do filho pródigo. Vocês conhecem a historinha do filho pródigo, né, não? Conhece ela, não? Aquele boy que era rico, filho de um pai, e o pai era muito rico também. Então ele teve uma ideia massa. Qual foi a ideia massa que o cara teve? Uma ideia extraordinária. Eu vou chegar para o meu pai, eu vou pedir uma parte do que me cabe na herança e vou viver a vida como eu quiser. Porque eu sou novo, não vou ter meu pai para encher o saco e vou ter dinheiro para gastar com o que eu quiser. Pegou e disse: pai, eu quero a parte que me cabe na herança. E essa expressão prodigar é uma expressão jurídica, que significa alguém que pegou uma herança e acabou com ela. Prodigar não significa que o cara pecou e voltou. Não, não. Prodigar significa que ele pegou a herança, prodigou, acabou com ela. Não foi responsável. E se você pode levar isso para outra administração, né, sobre responsabilidade e maturidade, ele não estava maduro para poder administrar a herança. Mas é isso que a gente não quer focar agora.
Então ele prodigou, acabou com tudo. E aí ele foi para uma terra muito longe, acabou tudo, com tudo, com todo o dinheiro de tudo. Então ele chega ao ponto a trabalhar cuidando de porcos. E a Bíblia diz que quando ele pegou aquela comida e ele sentiu vontade, não diz que ele comeu, mas diz que ele sentiu vontade de comer aquela comida. Então ele lembrou que os servos do seu pai tinham comidas melhores do que a dele. Então ele disse: eu vou voltar para o meu pai e vou pedir que ele me aceite, nem que seja como escravo, como servo, para que eu possa trabalhar para ele. E o mais interessante nessa parábola é que por 4 vezes ele cai. Ele cai no engano, ele cai no mundo, ele cai em si, e por último ele cai na graça e nos braços do Pai. Ele cai no engano achando que vai fazer algo bom, cai no mundo fazendo todos os prazeres dele, cai em si quando ele reconhece, e cai nos braços do Pai. E quando você estuda, quando você olha essa historinha bem interessante, você pode perceber 4 características da orfandade. A primeira delas, quando o camarada está sem pai, né? Ele decidiu não ser mais filho dele. Eu quero bem longe de você, porque eu não quero mais ter o seu contato, não quero mais ter referência como você. Primeira característica da orfandade: o cara fica sem destino, sem identidade. O cara não sabe para onde vai, é como eu falei no começo. Quando você não sabe para onde vai, qualquer caminho que você pega está certo. O cara fica sem identidade. E a ideia da palavra identidade não é só você ser você. O meu RG, a minha identidade diz quem eu sou. A palavra identidade, o radical dela dá a ideia de idem, parecido. Quando a Bíblia fala sobre esse assunto de identidade, é como se ela estivesse perguntando a você, esperando de você uma resposta. Qual é a sua identidade? Com quem é que você se parece? Você é idêntico a quem? E quando você não tem a referência paterna, não reconhece Deus dessa forma, não reconhece outras coisas, é como se você ficasse sem rumo, sem destino, sem identidade, sem referência, sem saber quem Deus é. Cara, a sua identidade hoje, que você nasceu de novo, a sua identidade é a dele. A identidade dele, como a gente leu, nós somos filhos dele. Qual é o filho que não tem o sangue do pai na veia? Qual é o filho que não tem o DNA dele? Deus, ele é amor. Então ame você mesmo, respeite você mesmo, respeite seus limites, respeite a palavra de Deus. E o mais importante, respeite as pessoas. Ame as pessoas pelas quais você vai pregar para elas. Façam com que elas sejam conectadas com esse mesmo Deus maravilhoso que você tem contato com Ele. Segunda característica, né, da orfandade que a gente encontra nesse texto, e eu já estou terminando. A pessoa ela fica meio que como se fosse deslocada. A pessoa fica como se fosse aquele complexo de rejeição. Quando ele cai nele mesmo, ele diz assim: eu vou ter com meu pai, e eu não quero nem que ele seja, que ele me trate como filho. Se ele me tratar como servo, já está bom demais. Ela perde a identidade, ela deixa de enxergar Deus como pai. Ela fica rejeitada. São aquelas pessoas que às vezes chegam na igreja e são... Tudo que a gente vai falar com ela, ela fica meio que bloqueada. Ela se sente separada de tudo, rejeitada. Ela está ali e a gente vai chegar perto, ela fica meio que... na invasiva, né? Meio que na retraída. E o que é que a gente faz? Ora por ela. E o que é que a gente faz? Respeita ela. E o que é que a gente faz? Vai chegando de pouquinho, devagarinho. Está dando para você entender? Aos poucos ganhando a confiança. Muitas pessoas chegaram nessa igreja para serem cuidadas e amadas. Ninguém disse amém, mas tudo bem, porque você está prestando atenção, não é não? Muitas pessoas chegaram aqui que precisaram ser amadas por vocês. Respeite as pessoas, respeite o limite delas. Respeite, ore por elas. Cara, ore por elas como se você estivesse orando por você mesmo.
para que o Espírito Santo abra os olhos do coração dela, para que elas possam enxergar quem elas são e aquilo que elas podem fazer. Então ela se sente meio que deslocada. Ela sente um sentimento de rejeição. Ela não consegue enxergar que Deus é capaz de voltar a amá-la. Terceiro ponto da orfandade que nós encontramos nesse texto é a carência emocional. Lembra do primeiro, né, que pega tudo e vai embora, não é não? Só que tem o segundo, o filho, que nunca fez nada de errado. Você lembra do segundo filho desse cara aí? Nunca fez absolutamente nada de errado. E quando ele olha aquela situação, ele diz: espera aí, esse camarada vai embora, torra a tua grana, tira a onda com a tua cara, expõe a tua família, ridiculariza o seu nome, e quando ele volta você faz um banquete e manda matar um boi cevado para poder celebrar. Veja a carência emocional do cidadão. É como se ele tivesse um pai e não fosse perto dele. O pai fosse meio ausente, ou pelo menos essa ausência de relacionamento existisse. Ele era obediente, mas não tinha relacionamento com o pai. E tem essa carência emocional, é como eu disse, o pai é ausente, ele está lá, tem o seu filho. Eu sou seu filho. E você não fala, não faz nada por mim. Volta aquele outro exemplo. O cara não consegue enxergar quem ele é, boy. E o pai chega para ele e diz: ei, você é meu filho. Ei, você não é apenas meu servo que precisa me pedir para matar um boi. Tudo que eu tenho é seu, tudo que você tem é meu. É só você chegar lá, pegar e pedir. Sem pedir, por quê? Porque tudo é seu. Carência emocional. Quarto e último ponto, e vamos encerrar. Uma pessoa que sofre dessa característica de orfandade é a pessoa que sempre enxerga a falta, a escassez e aquilo que precisa melhorar. Só consegue ver negativo. Cara, o que estava acontecendo foi algo extraordinário. E mais anterior, Jesus ele fala: se um pastor tivesse 100 ovelhas e ele perdesse, Jesus fala isso antes dessa parábola, se um pastor tivesse 100 ovelhas e ele perder uma ovelha, você acha que ele não ia medir todos os seus esforços, concentrar todos os seus esforços para ir atrás de uma? Chega nessa passagem, é como se o pai olhasse para o seu filho e dissesse: meu filho, você é meu filho, mas o outro também é, e ele estava perdido. E hoje ele foi achado. Será possível que você não consegue enxergar isso? Uma pessoa que tem essa característica de orfandade. Acho que essa aqui é melhor, né? Aqui é melhor ou aqui é melhor? Lá? Aqui é melhor? Você concorda que aqui é melhor? E você? E se eu colocar aqui? É melhor aqui, né, não? Mas aqui não tem problema não se eu colocar? Mas é melhor aqui, né? E essa garrafa, ela está cheia ou vazia? Mas ela está mais para cheia ou mais para vazia? Mas tem certeza? Ela está um pouquinho aqui. Ela está faltando para acabar ou ela está terminando de encher? Como é que é esse negócio aqui? Psicologicamente falando, cara, vocês não têm problema de orfandade. Mas se você fosse uma pessoa com característica de orfandade, você iria ficar incomodado porque a garrafa estava aqui. Porque na sua cabeça era melhor ficar aqui. E aí eu coloco ela aqui e você diz: mas aqui eu não consigo ver direito, pastor. É melhor colocar aqui, ó. Porque o fundo é preto, então dá o destaque. E se eu perguntar e botar a garrafa pela metade, a galera nunca vai conseguir enxergar a garrafa faltando a ser preenchida. Ela só vai enxergar o seguinte: está faltando. Sempre consegue ver o lado negativo da coisa. Nunca que consegue ver que algo pode melhorar.
ela enxerga e diz: a garrafa está acabando. Estou ligado, já acabei já. Chegou no tempo. E como a gente pode resolver isso aqui absolutamente tudo? Vou falar uma frase que pode salvar a sua vida. Eu não sei como é que foi seu pai. Não sei nem se você conhece ele. Vou olhar para baixo, né? Mas o fato de você, seu pai, não ter sido um bom pai, ou o fato de você não ter um, não significa dizer que você vai ser uma má pessoa. Deus, ele tem a característica de, durante a sua história, conectar pessoas que vão ser representantes da paternidade e do amor dele na sua vida. Através de pastores, através de pessoas. Ah, mas eu fui criado por um tio, por um avô, seja lá o que for, mas você foi criado por alguém. Ah, e aquelas pessoas que não têm, será que Deus é ruim com elas? Não. É Deus lhe dando a oportunidade de fazer alguma coisa por alguém. Ah, pastor, mas eu não tenho a referência paterna. Será que eu vou ser alguém na vida? Claro. Você tem o dom da conquista, você é filho de Deus, você tem a capacidade de reescrever a sua história. Deus, ele deu a você a capacidade de fazer o que você quiser, irmão. Não tem tempo e a gente está já terminando, graças a Deus por isso. José ficou separado do pai dele por muito tempo. E não tem tempo para a gente falar a história toda. Foi vendido dentro de um poço, foi colocado dentro de um poço, foi colocado dentro de uma prisão, foi colocado dentro da casa de Potifar, foi feito um monte de coisa, longe do pai. Mas ele tinha um pai, mas o pai não estava lá. O cara, boy, foi governador do Egito. Você não tem ideia de onde você vai chegar. Você não tem ideia de quem você vai ser daqui a 5 ou 10 anos. Você não tem ideia, cara, de onde você vai. Você não tem ideia do que você pode ser capaz de fazer. Agora eu tenho. Você tem capacidade de ser o que você quiser ser. Cara, você tem... Ah, pastor, eu queria ser astronauta. Vai embora, meu irmão. Vá para a lua. Você consegue. Ah, pastor, eu queria um dia ser presidente da república. Cara, você consegue. Ah, pastor, um dia eu queria somente ser um pastor. Você consegue. Ah, pastor, eu queria ser um nada. Já conseguiu. Se você pensar dessa forma, você vai ser. Você tem a capacidade de reescrever a sua história. Sua história, boy, está aqui, ó. Escreve ela. O que é que você quer? Ah, mas eu não tenho a referência. Cara, tem um cara maravilhoso aqui, ó, para ser a sua referência. Seus líderes. Seu líder de célula, seu líder de conexão, seu pastor que é seu líder. Que ama você mais do que seu pai até. Porque seu pai às vezes tem você porque tem que ter, né? Ele não. Decidiu amar você. Jesus não decidiu amar você. Você não precisava ser filho de Deus. Ele decidiu trazer você de volta. O fato de você não ter pai, ou seu pai, se você tem, não é o padrão correto de pai, não significa dizer. Não transfere isso para Deus. Deus, ele é amor. Ele é justiça. Ele é juízo. Mas Deus ama, respeita e acredita em você. Feche seus olhos. Feche seus olhos, curve sua cabeça, pense nessa palavra. Oh, aleluia. Oh, Jesus. Deus decidiu ser pai e hoje você decide ser filho dele.